versículo 14 em diante. Parece que quando eu recebi o convite do evangelista Marco, eu recuperei assim, eu falei assim, meu Deus. E reza, irmãos. Eu disse, Senhor, eu não sei. Mas a gente não sabe, é o Senhor que nos capacita, né? É o Senhor que nos instrui. Eu fiquei em casa, eu falei assim, meu Deus, e agora o que vai ser? O que eu vou trazer? Senhor, confirma comigo. E o nervosismo ali já tomando conta de mim. Mas assim, é o culto da família. Então, vamos ver o que Deus ele quer falar conosco. Livro de Josué, capítulo 24, e diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vou cantar um louvor aqui que Deus colocou no meu coração, só para quebrar um pouco o nervosismo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Aleluia! Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho dele vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados vão sair daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo. Até o inimigo vai ter que sair. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Ainda que meus filhos não frequentem
fiel. E eu creio que ele foi fiel com Josué. Porque aqui diz que Josué ele instruiu o povo, ele fez lembrar o povo da onde seus pais tinham saído, né? Da escassez que eles tinham passado. Então Josué vai e ele pergunta: a quem quereis servir? Ao Deus, dono da terra e do céu? Assim eu falo nas minhas palavras. Ou aos deuses que vossos pais antigamente serviam? E Josué ali, ele falou: porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E muitas famílias hoje estão sendo tão destruídas pelo inimigo, né? Não o inimigo assim que vem atacar, não. É o inimigo da infidelidade, é o inimigo da discórdia, é o inimigo da inimizade, sabe, que tem deixado, que a família tem deixado entrar, sabe, é o filho que vai e a mãe não sabe se volta, sabe, fica aquele aperto no coração. E muitas das vezes a gente pergunta: será que eu e minha casa estamos servindo ao Senhor? Porque há tanta dificuldade dentro do meu lar. E às vezes a gente se pergunta: por que minha casa, minha família não está inteiramente na presença do Senhor? É porque a intriga ela tem entrado, a inimizade ela tem entrado, a briga ela tem entrado, a confusão ela tem entrado no meio da família. Ele pergunta: a qual Deus vocês querem servir? Então busque pela tua família nessa noite. Seja o primeiro a se levantar. Quando vierem atacar a tua família, seja o primeiro. Se coloque ali mesmo na brecha e diz: porque eu que vou buscar por ela. Eu é que estou me colocando na brecha pela minha família. Eu é que estou tomando a frente pela minha família. Porque eu sei que Deus ele é comigo. E se Deus está me permitindo eu me posicionar, é porque Ele quer que eu e a minha casa serviremos a Ele. E não a outros deuses. E eu escrevi algumas coisas aqui, né, que Deus ele foi assim me trazendo à memória. Quantos de nós, família mesmo, estamos dentro da casa do Senhor, mas não estamos servindo como deveríamos servir? Não estamos nos dedicando até mesmo à obra como deveríamos nos dedicar. Querido, é algo tão bom estar na presença do Senhor. É algo tão bom, é algo tão lindo. A família ali reunida na presença do Senhor, buscando, se consagrando, buscando vidas lá fora. É tão lindo a família ser um referencial para aqueles que estão lá fora. Eu sei porque uma pessoa uma vez chegou em cima de mim e meu esposo falou assim: vocês são exemplo. Mas não que a gente seja aquele exemplo de... Não. É porque que a gente tem que resolver, a gente entrega nas mãos do Senhor. A gente senta, a gente conversa e a gente se entende. A gente não explana. Porque tem família que é assim. Acontece alguma coisa e conta para terceiros. Em vez de buscar primeiramente socorro no Senhor. Mas muitas das vezes não tem força. Porque o inimigo parece que ele suga as suas energias, que você não tem força para chegar e se ajoelhar aos pés do Senhor. Você não tem força de reunir a sua família, de fazer uma oração. Você não tem força de buscar o teu filho aonde ele estiver. Mas você tem força para poder se ajoelhar e buscar por ele. Aleluia. E Deus diz que ainda não está perdido. Ainda que ele não venha, mas você está aqui. Ainda que o seu esposo não venha, mas você está aqui. Porque você está se colocando na brecha. Você está buscando e Deus ele está vendo o teu esforço. Então não pense em você que está sendo em vão, porque não está sendo.
Deus, Ele contempla cada passo que você dá. Deus, Ele contempla cada choro, cada lágrima que rola do teu rosto. Então não pense que é em vão a tua entrada. Não pense que é em vão a tua caminhada. Não pense que é em vão a tua comunhão com o Senhor. Por mais que você olhe para o lado, hoje é culto da família. Poderia estar aqui meu filho, meu esposo, minha filha, até minha mãe, meu pai. Mas não tem ninguém aqui comigo. Mas tem o essencial, que é a presença do Espírito. Que não deixe esse vazio te corroer. Que não deixe esse vazio te contaminar. Que não deixe você ficar frustrada por você ver uma família aqui, outra família aqui, ali reunida. Mas você está aqui porque você se está colocando na brecha. Então continue buscando. Continue insistindo. Continue profetizando sobre a tua casa. Eu e a minha casa, a minha família serviremos ao Senhor. Não vai ser outro que vai servir. Não vai ser ninguém que vai impedir. Vai ser eu e a minha casa, porque assim o Senhor, Ele falou para Josué, falou para o Senhor. E assim você também tem que falar para o Senhor: Senhor, ainda que eu não tenha visto, ainda que eu não consiga ver, ainda que eu não consiga, Senhor, realizar esse sonho, mas eu declaro todo dia que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Profetiza. Declare dentro da tua casa. Porque não é somente dentro da tua igreja, não, querido, que você tem que declarar, não. É dentro da tua casa. Porque a união começa lá. A família começa lá. Aqui você vem para adorar. Aleluia. Para se entregar. Para bendizer e louvar o nome do Senhor. A união, ela começa dentro da tua casa. Então não deixe essa essência se perder. E nós vimos muitas das vezes, né, dentro do meio evangélico, laços se quebrando, famílias sendo desfeitas. O laço familiar, querido, ele é muito importante, porque assim Deus o constituiu. O laço, ele pode até se desfazer, mas ele não pode ser quebrado. Porque o laço é que quando ele se desfaz, você vai lá e faz de novo. É igual a aliança. Quando você quebra uma aliança com o Senhor, Ele te permite fazer uma aliança, uma nova aliança com Ele. Mas é quando ele se quebra, ficam os cacos. Os cacos ficam tão feios quando ele é juntado. E muitas das vezes a gente não consegue juntar os cacos direito. Porque sempre se perde um. Então aquele vaso ali, aquele laço, quando ele se quebra, não tem como. Para Deus pode até Ele refazer de novo. Mas ele fica feio por fora. Ele tem que ficar bonito por dentro. Porque não importa a aparência. A aparência, ela pode dizer tudo. Mas o que tem que importar é o teu interior. Veja se o seu interior, ele está quebrado. Se ele estiver quebrado, peça ao Senhor nessa noite, para Ele poder refazer. Senhor, refaça de novo. Senhor, não deixa que nenhum dos cabos se perca, mas que todo ele se ajunte. E quando se ajuntar, Senhor amado, que ele venha ser um vaso precioso. Assim como a família é preciosa aos olhos do Senhor, assim tem que ser o teu coração na presença de Deus. Não se perca em nenhum momento. O mundo tem muitas coisas boas para oferecer. Não vou dizer que tem coisa ruim, porque não tem. Eu já quis experimentar do mundo.
Mas só que eu via que eu não me encaixava no mundo. Antigamente eu ia para pagode, só não ia para funk, ia para baile, esse negócio. Mas eu não ficava ali, naquele meio ali, perdida. E eu tenho minha irmã, na época minha mãe ainda era viva. E ela falava, você só vai para minha irmã se você for, que no caso era eu. E eu não gostava muito, mas eu ia. Mas eu já sabia que o meu lugar não era ali. O meu lugar já era na presença do Senhor. Eu entrei para o mundo evangélico, eu tinha 13 anos que eu comecei a caminhar. Me desviei, mas não fui para o mundo. Ele na minha, quietinha. Mas Deus, quando Ele tem um propósito na tua vida, um compromisso contigo, Ele te chama de novo. Ele usa de várias formas. Não é para poder te prender, mas é para poder te trazer para que você não se perca novamente. Então não se perca. Tenta se achar no seu mundo, na presença de Deus. Tenta se achar, não se perca não. Não deixe o inimigo ele confundir a tua mente não. Não deixe ele pôr palavras na tua mente que não cabem ao Senhor. Mas declare na tua casa, na tua vida, que você servirá a Ele. Você não servirá a outros deuses. Você servirá somente a Ele. Somente a Ele adorar. Somente a Ele louvar. Somente a Ele glorificar. Somente a Ele adorar. Somente a Ele servir. Hoje, pela tarde, a gente estava conversando com a irmã Adriana sobre o negócio de água. A gente pode ver que está numa escassez, né? E eu ali conversando com ela, o Senhor me fez voltar lá no tempo antigo da Bíblia, em que o povo, eles tinham que ir até o poço para poder buscar água. Tu imagina a caminhada que eles tinham que fazer para buscar água. As roupas para serem lavadas tinham que ir para o rio. E o Senhor me fez lembrar lá atrás. Eu falei assim, engraçado. Eu falei com meu esposo. Hoje a gente tem tudo na mão. Encanamento, é caixa d'água. A gente não precisa andar quilômetros para poder buscar água. Mas só que esses dias eu creio que para muitos foi essencial você caminhar. Você ir até o mercado para poder comprar água, para poder matar a sua sede. Você procurar bater em portas de vizinhos. Está caindo água aí? Para você lavar suas roupas. Para você fazer a sua comida. Hoje a gente tem tudo na mão. Só quando a gente perde é que a gente começa a dar valor. O porquê? Está faltando. Então a gente começa a ficar desesperado. Meu Deus. A gente chama logo por ele. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho uma água para beber? Não tenho uma água para fazer comida? Por que só quando está faltando a gente chama por ele? E quando tem a gente não agradece. Quando tem a gente não dá valor. Será que ele é só Deus para poder suprir as nossas necessidades? Quando está faltando? Quando não tem a gente esquece que ele não está mais ali? Ele tem que ser Deus onde falta, aonde tem e aonde se multiplica. Ele não pode ser somente Deus
A gente não pode buscar somente por que Ele faz. Temos que buscar pelo que Ele é. Porque a morte dele ali não foi em vão. Então começa a valorizar pequenas coisas que Ele te dá e que muitas das vezes a gente despreza. Valoriza a tua família, que muitas das vezes você pode estar até na presença, mas muitas das vezes você despreza. Começa a dar valor àquilo que Deus Ele colocou nas tuas mãos, que é buscar pela tua família. Começa a valorizar. Ah, filho, vamos para a igreja hoje. Ah, mãe, não quero. Começa ali, ó, trazer. Eu vivi um período que, passei por um período que meu filho já não estava mais ali. Já está ali, está conversando comigo. Eu falei assim, o inimigo muitas das vezes ele cega os teus olhos para você poder não enxergar. Mas eu falei para ele, vamos vencer isso junto. Você vai voltar, você não vai se perder, porque eu não vou deixar você se perder. Eu conheço como é que é o mundo. E quando você vai, querido, você começa a ter os prazeres do mundo, para você voltar é difícil. E ali naquela noite, no domingo, começamos eu e meu esposo a fazer uma oração através da vida dele. Quando foi no outro dia seguinte, ele falou para a vida dele, pode me botar no cronograma ali. Pode me botar porque eu não vou deixar o inimigo, não vou dar brecha para o inimigo. Isso é a oração. Quando você clama com fé, quando você pede com fé, Deus Ele vai lá e te responde. Quando você confia, Deus Ele vai lá e te responde. Quando você não põe a dúvida dentro do teu coração, Deus Ele vai lá e te responde. Mas não é na hora e nem no momento que você quer. É no tempo dele. Porque tudo acontece no tempo de Deus, não no nosso. A gente somos muito apressados. Queremos as coisas tudo no mesmo tempo. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas Ele não deixa nenhum dos seus filhos se perder. Ele sempre alerta alguém. Olha, fulano está assim, está assim. Vamos orar. Conversa com fulano. Vê o que está acontecendo. A do meu filho é um pouco fechadão. Mas eu puxo ali. Mesmo que não fale, mas a gente ora. Porque eu sei os planos que Deus tem na vida dele. Eu creio que ele vai ser um grande homem da presença do Senhor. Mas cabe a mim, não cabe a ele querer essa responsabilidade para a vida dele. E tem coisas que é necessário Deus Ele te levar lá no passado. Para te punir, não. Para te lembrar. Para você valorizar. Para Ele te lembrar de onde Ele te tirou. Para Ele te lembrar de quem você era. O que Ele fez e o que Ele faz na tua vida. Deus, Ele faz assim. Ah, mas meu passado Deus não lembra mais, não. Ele faz só de refrescar a memória. É só um refresco que Ele faz passar assim na tua mente, para você não se perder. Então não se perca. Profetize dentro da tua casa. Mais uma vez eu falo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se coloque mesmo na brecha. Eu e a minha casa. Tome posse, eu e a minha casa. Não é o vizinho do lado, é eu e a minha casa. Não são os meus parentes. Porque quando você casa, você constitui uma família. Aí você continua orando pelos teus parentes.
Então é eu e a minha casa. Hoje, para a glória de Deus, eu passo 13 anos de casado. Casei no cartório, depois casei na igreja. E meu esposo, ele nunca foi evangélico. Nunca foi, nunca. Nunca quis saber. Uma vez um colega chamou ele para poder visitar. Ele deu um troco no colega. Então depois eu vou. Nunca foi. Foi através do João. Que a gente era da igreja de Éden na época. Graças a Deus ele está aí firme e forte. Ele nunca se desviou, graças a Deus. E nem tenta se desviar. Porque a gente que somos mais tempo no Evangelho, a gente sabe como é que é o mundo lá fora. Então Deus, ele não deixa, né, a gente deixar aquele que entrou agora se desviar. Estamos aí, caminhando junto aqui também com meu filho. Daqui a alguns meses a gente faz um ano que a gente está aqui na DRF. Estamos felizes, nada a reclamar dos nossos pastores, somente agradecer a vida deles. Então não deixe se perder não, queridos. Quando você sentir que está meio assim, começa a pedir ao Senhor, Senhor, me dá uma visão espiritual para que eu possa me encontrar e me achar na tua presença. Não se perca. Se ache na presença do Senhor. Irmãos, me perdoem porque eu estou nervosa. Porque parece que é uma coisa diferente. Quando a gente está aqui embaixo, não é tanta coisa como a gente está aqui em cima. Né? É uma coisa diferente. Mas Deus, pela misericórdia, Ele põe as palavras dele na nossa boca, conforme a vontade dele, não a nossa. Porque a gente em casa, a gente escreve várias coisas, né? Vou falar assim, vou falar isso, vou falar aquilo. E chega aqui a gente não fala nada. A gente fala aquilo que o Senhor está tocando no nosso coração. Aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente vive. Porque eu creio que é assim a mensagem. A gente não pode passar aquilo que a gente nunca viveu, mas sim o que a gente vive. O que a gente presencia na presença do Senhor. Né? Para que sirva de testemunho para aqueles que estão lá fora. Então tome posse dessa vitória, dessa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.